Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2024. Aí acabou de sair do fundo SARI 11, Santander Renda de Aluguéis, fundo híbrido, né, do segmento aí de tijolo, lajes corporativas, imóveis logísticos, né, o que tem aí na sua carteira, tá? Então fique conosco para saber informações atualizadas do SARI 11. E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo. Se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, tá? E você também pode se inscrever aí também no nosso grupo do Telegram, que é um grupo aberto, né, para você conversar com outros investidores. E também eu vou deixar esse relatório inicial na descrição do vídeo, o link desse grupo que eu falei na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, a gente tem aqui tá um tempo, né, e alguns dias sem postar vídeos aqui no canal, tá bom? Peço desculpa para vocês, mas eu tava aí essa semana, os últimos aí 8 dias gripado, muito ruim, tá conseguindo nem falar, então por isso não tivemos aí gravações durante esse período, tá? Vamos voltar aí aos poucos, mas trazendo aqui informações importantes para vocês. Vamos lá então, vamos falar aqui do Santander Renda de Aluguéis, fundo que eu tenho em carteira, tá? E muitos aí se surpreenderam com o rendimento distribuído do fundo, ó. 2 centavos por cota foi o anúncio, mas uns não se atentaram que o fundo desdobrou, né? Desdobrou em 10. Então ele tem distribuído aí o rendimento, o mesmo rendimento que ele distribuiu nos últimos 3 meses, né? Foram iguais, os últimos 3 rendimentos foram iguais, proporcionalmente ao número de cotas, tá? Porque setembro e agosto foi 20 centavos por cota, mas o fundo ainda estava ali na base 100, agora o fundo na base 10, apesar de estar 3,98 aqui o valor de mercado, é um fundo agora na base 10, e aí distribuiu novamente os 2 centavos por cota. Bom, o fundo ele tem desde dezembro de 19, investe em imóveis comerciais, né? Então ele vive do aluguel, né? O objetivo é viver dos aluguéis, distribuir renda dos aluguéis desses imóveis, tá? É um fundo com mais de 800 milhões em patrimônio líquido, tem uma dívida aqui um pouco mais alta, o fundo então, se somar somente os ativos, ultrapassa R$ 1 bilhão em ativos, mas por conta da alavancagem que ele tem na carteira, né, através do imóvel, ele está com patrimônio líquido de 800, pouco mais de 800 milhões de reais. Esse é o valor atual patrimonial da cota, o valor então patrimonial 8,69, é um fundo na base 10, mas teve desvalorização ao longo do tempo, né? E o fundo está com quase 34 mil cotistas, provavelmente tendo quedas de cotistas aí sequenciais, né? Assim como a gente tem observado em outros fundos de lajes corporativas, tem taxa de administração aqui de 1,25% que inclui taxa de gestão e não tem taxa de performance. O que eu observei aqui nos comentários do gestor é que ele fez aqui um apanhado do que está acontecendo aí no mercado, né? Teve a alta da Selic, né? Esperava-se uma Selic no final de 2024 a 9,5, mas a última reunião aí teve o segundo aumento seguido, 11,25% a taxa Selic. E com isso, né, essa apreensão, esse movimento aí que a gente observa, né, sempre quando tem a alta da taxa básica, é a demandada, né, a debandada de alguns investidores de renda variável migrando para renda fixa, é o que a gente tem observado, né, muitos aí saindo do risco, né, da renda variável, né, saindo no momento de prejuízo mesmo, né? Porque está saindo agora da renda variável, provavelmente está marcando um prejuízo, porque muita coisa aí está abaixo do valor aí que estava aí há 3, 4, 5 meses atrás, né? Há um ano atrás. Tem valores aqui que estão alcançando níveis de pandemia, é o que a gente tem observado em alguns papéis, e também essa correlação negativa, né, da renda variável em relação à taxa básica de juros, como eu falei. Bom, apesar do cenário que ele fala aqui de baixa do IFIX, né, o cenário imobiliário está ao contrário, né, o mercado imobiliário está com melhora, né, claro que agora com a alta da Selic provavelmente as vendas vão ter uma caída, né, porque isso aí tudo impacta nos financiamentos mobiliários, né, de quem compra os imóveis, mas no cenário aqui que a gente tem visto nos segmentos dos fundos de lajes corporativas e segmento logístico, tem números positivos, né? Por exemplo, os setores de galpões logísticos, né, teve o menor patamar de vacância da história,
A gente tem observado isso em alguns fundos, no XPLG, por exemplo, né, alcançando níveis aí de quase 1% de vacância, né, menor aí que eu já vi desde que eu acompanho o XPLG aqui desde 2020. Então, a gente tem observado cenários positivos no segmento de lajes corporativas, aí, com vários fundos com recorde de ocupação, né? E também do segmento de lajes corporativas, ele observa aqui em relação ao segmento lá da Faria Lima, da localidade da Faria Lima e Chucre Zaidan, a absorção líquida aí tem estado maior, a busca de imóveis nessa região tem estado maior do que nos últimos períodos, nos últimos trimestres aí. Tá? Então, tem cenários positivos aqui para os fundos de lajes corporativas, né? E em relação ao SARI 11, ele fala aqui o que aconteceu no último dia 17 de outubro, que foi o desdobramento de 1 para 10, né? Então, quem tinha uma cota apenas do SARI 11, amanheceu ali no dia 17 de outubro com 10 cotas, porque não foi de graça, né? Na verdade é a mesma coisa, só que você recebeu 9 cotas a mais por conta do desdobramento, né? Então, proporcionalmente é a mesma coisa, né? Foi desdobrado aí de 1 para 10. Isso aí o fundo tem alguns objetivos, né? Que é principalmente ampliar a liquidez, né? Aumentar a liquidez, muitos fazem por conta disso, e tentar também ampliar a carteira de cotistas. Para alguns não funcionam, tá? Não funcionaram, mas para a maioria isso funciona. Bom, outubro de 2024, o fundo então distribuiu 2 centavos por cota, repetindo o que ele tem distribuído nos últimos 2 meses, dá um rendimento anualizado, um dividendo anualizado de 6,2%. Isso é com base no valor de mercado, tá? Que encerrou a 3,89. Então, o fundo está aí mais de 50% abaixo do seu valor patrimonial, né? Que a gente viu lá que está 8,69. Então, fundo aí com quase 60% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E as coisas não estão melhorando para o não são positivas, né? As últimas notícias aqui não são positivas porque o fundo acabou de anunciar uma rescisão antecipada de um inquilino. Claro que ele não vai cumprir aqui o aviso prévio de 6 meses, vai pagar toda a multa rescisória que corresponde a 11 meses. Então, na teoria, o fundo aí tem mais de 12 meses, né? Quase 15 meses, na verdade. Mais de 15 meses para tentar alocar de novo esse espaço, né? Um tempo considerável, né? Por isso mesmo, acho que o fundo não teve uma queda imediata, porque isso aqui tem um impacto bem grande, né? Vai, por exemplo, com essa rescisão aqui de 4 andares, o fundo vai para uma vacância de mais de 44%. Então, isso aqui tem um impacto bem grande na receita, quase 10% da receita total será a redução, mas o fundo tem aí um respiro, né, vamos dizer assim, pelo menos aí nos próximos 15 meses, com o cumprimento do aviso prévio e também com a multa rescisória de 11 meses. Por outro ponto aqui, ele fala também da inadimplência, então, como eu falei, não são só notícias negativas nesse relatório com relação a isso. Com relação ao portfólio, teve aqui inadimplência do inquilino do 15º andar, corresponde a 3% da receita, mas já está aí em fase de pagamento, aí, teve um problema operacional inquilino e vai pagar até o final de novembro. Em relação aqui aos galpões, o Galpão Santo André, o fundo aproveitou para fazer algumas manutenções no imóvel, né? Também, assim como também algumas obras de ampliação lá no Galpão Barueri. E o fundo não descarta a venda, por exemplo, aqui do Santo André, né? Então está fazendo as manutenções para locação, mas também não descarta a venda desse imóvel. Bom, essas são as notícias aí do portfólio do fundo, tá? Então, rescisão antecipada, mais uma lazeira aí de uns 15 meses para o fundo replanejar e tentar alocar essa área, além de todas as áreas que já estão vagas, e também na adimplência que ocorreu no mês de outubro, né, e que a gente vai observar se vai acontecer de novo no mês de novembro, né, essas inadimplências recorrentes que são perigosas. Aqui é todo o mapa do principal imóvel do fundo, né, que é o WT Morumbi, que inclusive não é um imóvel direto do fundo, ele tem através de outro fundo imobiliário, que só tem o WT Morumbi, né. E aqui a gente vê aqui, ó, é esse espaço aqui que vai ter a rescisão antecipada a partir de maio de 25, né? Mas tem ali a questão
do pagamento da multa rescisória, que são de 11 meses. Tá? Esse aqui é o cumprimento do aviso prévio, né? E tem o pagamento dos 11 meses do aluguel. E a gente verifica aqui que o fundo tem muitos espaços vagos ainda, né? Tem aqui andares vagos, andares mais caros, por exemplo, que são esses daqui da cobertura, né? Que são imóveis mobiliados, outros semi-mobiliados, outros são espaços aí prontos para serem mobiliados, né? E aqui tem toda a parte do custo, né? Que eu acho que esse custo, inclusive aqui, esqueceram de desdobrar o custo também, tá? O custo, o incremento da locação, porque o fundo também estava com esse mesmo valor aqui, de se alocasse as áreas vagas lá, qual era o incremento, ele chegava próximo a 20 centavos por cota, né? Então aqui provavelmente essa análise esqueceram aí de desdobrar esses valores aqui de custo de vacância por cota e incremento estimado com alocação também por cota. Com certeza isso aqui não está desdobrado. Bom, aqui a gente vai verificar em relação aos gráficos aqui, em relação à participação de cada ativo, né, participação de cada imóvel, não tiveram modificações, não vou nem me atentar a isso. O principal inquilino ainda é o WeWork, ó, WeWork, um risco WeWork aqui também, ó. E aqui a gente tem a HWI, a Sinqia e a Epson e a Unilever como os 5 principais inquilinos aqui em relação à receita, né? A gente vê que tem receitas muito parecidas. E eu falei da WeWork, né? O risco WeWork, porque tiveram ali alguns riscos aí nesses últimos meses a gente tem acompanhado, né? Mas acabou que a empresa está equalizando as suas dívidas, né? Em relação aos contratos de locação das suas áreas, né? E a gente tem visto isso aí lá no Vino 11, que a gente estava acompanhando mais de perto em relação a esse problema com a WeWork. Bom, vencimentos de contrato de locação, a gente verifica que tem alguns contratos que vencem em 2025, mas a maioria vence só a partir de 2027, com grande parte aqui em 2028 e 2030. E aqui são as revisionais, né? E dentro do histórico de vacância, a gente verifica que o fundo, né, não está conseguindo fazer as ocupações com celeridade, né? A gente verifica que as áreas corporativas aí, durante todo o ano de 2024, só reduziu, né? Só reduziu a sua ocupação, vindo lá já de 2023 com uma taxa de vacância de em torno de 10%, agora com uma taxa de quase 30% taxa de vacância. E o galpão logístico, depois aí da desocupação lá do imóvel Santo André, né? Segundo mês seguido aí com o imóvel de Santo André, com ocupação física zero, né? Assim como ocupação também financeira. Então tem esses 33% que corresponde somente ao imóvel de Barueri. Então esse aqui é o portfólio atual. Então são 2 imóveis logísticos e 2 lajes corporativas, sendo aqui indiretamente, né, adquirido pelo fundo. O fundo tem 75% aqui de participação no WT Morumbi. Aqui é a carteira do fundo, como eu falei, é um fundo bilionário, tá? Então, isso aqui são todos os ativos que ele tem, ó. Então, ultrapassa 1,2 bilhões de reais de patrimônio, né? Não passa, vai chegar a 1,1 bi, né? Mas ele tem dívidas ainda, né? Dívidas de alavancagem, 287 milhões do CRI da WT Morumbi, é a participação que ele tem e ele paga todos os meses, né? E com isso, o patrimônio líquido está em torno atualmente de 802 milhões de reais, que aumenta a cada mês, a cada amortização que é feita, né? Essa parte é incorporada ali e aumenta o patrimônio líquido do fundo. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar, do lado a gente verifica, na verdade, o valor de cada imóvel. Ó. Então a gente verifica que o WT Morumbi tem uma participação relevante, muito relevante em relação aos seus ativos, ó, mais de 717 milhões são esses 75% que ele tem de participação no WT Morumbi. E esse aqui é as informações contábeis. Ó, o fundo, então, no mês de outubro, praticamente mantendo o mesmo nível de receita, né, de recebimento de receita, a gente verifica aqui. E as despesas também, mesmo nível de despesa, o fundo tendo resultados aqui em torno de 2,2, 2,3 milhões de reais e distribuindo novamente 1.846.000 reais, o que deu agora 2 centavos por cota, porque o fundo desdobrou de 1 para 10, tá? Então, o fundo mantendo esse nível de distribuição, fazendo uma reserva aí mensal,
né? Muitas surpresas têm aparecendo, o fundo precisa ali cobrir o custo, né? Cobrir o custo dessas vacâncias, então o fundo tem feito, continuando fazendo essas reservas mensais, né? Evitando então qualquer quebra de caixa aí. Bom, o que a gente verifica aqui mais para baixo são os rendimentos. Então, o rendimento aqui só queda livre, né? Queda livre aqui já há muito tempo, como a gente verifica aqui, inclusive o gráfico do dividend yield, só queda livre, né? E nos últimos 3 meses o fundo então distribuindo ali 2 centavos por cota, né? Já considerando aí a proporção de 1 para 10, então 2 centavos por cota que o fundo tem distribuído nos últimos 3 meses. Bom, na rentabilidade, a gente vai verificar que o fundo na rentabilidade também teve uma rentabilidade aqui com base no valor da cota de mercado. Na verdade, aqui ele compara com o IFIX, né? Cota patrimonial com o IFIX. O fundo tem tido algumas desvalorizações aí nos últimos meses, né? E hoje está em torno aí de 8 centavos por cota, R$ 8,69 por cota é o valor patrimonial do fundo. E mais para baixo, na base de cotistas, como eu falei, né, ele segue reduzindo, né? Teve uma redução menos drástica aqui de setembro para outubro, né? Praticamente ali estabilizado, perdeu apenas 300 cotistas nesse período aí, né? Tem perdido mais de 1.000 todo mês, a maior queda foi no mês passado, perdeu mais de 3.000 cotistas, né? Mas agora teve até que deu uma estabilizada, né? 300 cotistas apenas aí pularam do barco, eu não fui um deles não. Estou aqui ainda no SARI 11 e o portfólio continua o mesmo, né? Continua o mesmo ali, o fundo segue com o WT Morumbi, com o Work Bela Sintra, são os imóveis de lajes corporativos, o Work Bela Sintra totalmente alocado. E o Santo André em Barueri, infelizmente, Santo André aí, então, no segundo mês já com vacância física, o fundo inclusive tendo a possibilidade, né, de modular esse imóvel para facilitar então e diversificar inclusive os contratos ali de locação do imóvel, que é um imóvel grande, né? Dá para modular ali para pequenas empresas ou médias empresas para poder fazer seus armazenamentos ali. Bom, e aqui ele continua inclusive com a sua carteira de fundos imobiliários, né? Que ele recebe em torno de R$ 1,5 milhão desses fundos imobiliários, são todos fundos de papel. Atualmente tem 6, né? Teve mais, agora só tem 6 fundos. Com esses 6 fundos aqui, o fundo mantém ali em torno de 13,3% da carteira alocada em FIIs, né? E o que gera ali uma receita de em torno de R$ 1,5 milhão para o fundo atualmente. E é isso, né? Fundo então que tem desde dezembro de 2019, né? Administrado e gerido pelos Banco Santander, né? Mas a parte de investimentos. E atualmente o fundo aí está passando por um momento difícil. É um dos fundos de lajes corporativas aí que tem, dois, né? Que tem bons imóveis, mas a performance está muito ruim. Provavelmente pode ser as áreas ou então realmente uma revisão aí dos seus imóveis, né? De repente diversificar a localização dos imóveis, porque o fundo tem uma quantidade bem grande lá, né, de lajes corporativas na região do Morumbi, né, e provavelmente o fundo poderia até pensar já em vender parte dessa área e comprar numa outra área aí de São Paulo, ou de Minas Gerais, né, ou de outra área, para poder inclusive diversificar a sua carteira aí de lajes corporativas em regiões diferentes, né, para poder reduzir esse risco, né, da área também geográfico que realmente para numa área tão cara quanto é essa área do WT Morumbi, né, muitas empresas para reduzir de custo, né, acaba indo para áreas que as regiões oferecem a mesma estrutura, mas tem um preço por metro quadrado menor. Essa é a minha opinião. E é o que eu tenho observado aí, tá? Então deixe suas opiniões também aí nos comentários desse vídeo, tá bom? Eu sigo o cotista do fundo, não estou comprando porque realmente fim de ano é complicado, né? E tem muitas oportunidades no mercado, né? Então fica até difícil você arriscar comprar um fundo que está indo de mal a pior e comprar um fundo que também está barato, mas é um fundo de qualidade, né? Então a gente tem que fazer as escolhas mas eu sigo o cotista do fundo aí do Santander, do SARI 11, né? E não pretendo vender as cotas com prejuízo de jeito nenhum. Ok?
Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.